Que a paz de Cristo esteja com o teu coração, amém? Eu estava sentado ali conversando com os pastores, até para saber quem iria compartilhar hoje. E desde que eu cheguei aqui, escutando ali, ouvindo o Júnior Paulino falar sobre aquilo que Deus colocou no coração dele para que ele orasse, para que nós orássemos, pelo fervor no coração, não foi, Júnior? Pelo fervor do coração. E aí, as canções também foram acompanhando, não sei se vocês combinaram, ou se foi o Espírito Santo que combinou, eu creio que foi o Espírito Santo. Mas as canções, me parece que ela seguiu esse tema, esse assunto, né? Acabamos de cantar de novo sobre isso, sobre o lugar secreto, sobre a questão do coração, do fervor do coração, o coração queimando. Isso é um assunto que Deus tem nos falado já de alguns meses para cá. Eu, pessoalmente, eu tenho repartido sobre isso. Se você tem tido a paciência de me escutar outras vezes, eu tenho falado sobre esse assunto. Não sei se você lembra, eu comecei a falar, até mencionei uma conversa que eu tive com o Júnior Paulino no período de carnaval desse ano, porque eu estava convencido pelo Espírito Santo de que todo nosso problema hoje, todo problema nosso, é a falta desse fervor. É o amor que está se esfriando. Isso já foi profetizado lá em Mateus 24. Diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. E não sei se você lembra, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, e usei como modelo aqui a igreja de Éfeso, que era uma igreja muito poderosa na sua época, mas uma igreja que tinha deixado o primeiro amor. Porque primeiro amor, fogo, tem tudo a ver. Isso são formas diferentes de falar a mesma coisa. E eu não sei se vocês lembram dessa carta, ou daquilo que eu falei, que ali Jesus, através de João, ele identifica que aquela igreja havia deixado o primeiro amor. E ele confrontou aquela igreja, dizendo que ela deveria lembrar de onde havia caído, que ela deveria se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Vocês lembram disso? Esse é o caminho. E é o caminho que desde então a gente vem buscando tomar com a igreja, com cada um de vocês, porque depois desse dia eu comecei a pensar nessas primeiras obras, e eu comecei a falar sobre isso. O irmão me abordou aqui, quando eu havia acabado de falar, estou até vendo esse irmão daqui, ele me abordou e falou assim: Cláudio, tudo bem, eu sei que eu tenho que voltar agora ao primeiro amor, mas como eu faço isso? Eu falei: calma, tu vai me ouvir, eu vou te dizer. E eu fui para casa e comecei a pensar nisso, a lembrar das primeiras obras. E primeira porque, não é primeira porque é só coisa lá de trás, primeira em prioridade. Eu acho que o amor em nós esfria quando a gente deixa de praticar aquilo que começou em nós lá atrás, na nossa vida. Porque esse primeiro amor não é coisa de novo convertido somente. Esse primeiro amor, ele tem que estar sempre em você. O teu coração precisa arder por Jesus sempre. Porque, afinal de contas, o que diz lá em Mateus 24, diz que o amor de quase todos vai se esfriar. Não é assim? Esse é um dos maiores sinais da volta eminente de Jesus, o amor se esfriando, e a gente olha isso para todo lado. E eu fui para casa e comecei a pensar sobre isso, e eu relacionei pelo menos 5 práticas, e aí eu olhei para a minha própria vida, né? Fiz ali um exercício de memória para saber para lembrar as primeiras obras da minha vida, a partir do dia que eu nasci de novo, e para identificar também se essas primeiras obras continuavam em mim. Porque, na verdade, todos nós precisamos fazer esse caminho de volta. Eu relacionei pelo menos 5 práticas: a oração, a palavra, o jejum, a comunhão e a proclamação do Evangelho. Pode ser que haja outras, mas eu acho que essas são as principais. E já tenho falado com vocês, uns meses atrás, coisa de 2 meses atrás, eu comecei a falar sobre a importância de nós restaurarmos o altar, a oração. Porque a oração é algo que é muito frequente na vida daquele que nasceu.
Eu me lembro que, já falei isso aqui, que os 2 primeiros anos da minha vida, depois que eu nasci de novo, eu passei dentro de um quarto, literalmente. Eu passava orando, eu passava lendo a palavra, eu lia a palavra o dia inteiro e orava o dia inteiro. Eu praticamente abandonei todas as práticas que até então eu tinha na minha vida. Eu era um ímpio. Eu já falei para vocês que eu me converti aos 19 para 20 anos no quartel, estava no quartel. E um dia de outubro, uma quarta-feira de outubro, eu ainda fardado, fui a um local a convite de um colega meu do quartel. E foi o dia que Deus preparou aquela armadilha de amor, aquela cilada bendita para a minha vida. E foi o dia que Jesus ele me alcançou verdadeiramente. Eu nasci de novo. Eu estou dizendo isso porque eu tinha uma vida muito torta, muito errada, de muitos conflitos. Eu carregava dentro de mim muitos ressentimentos e traumas. Havia pelo menos 2 coisas assim que eu alimentava fortemente. Primeiro, era um desejo muito grande de me matar, de me suicidar, por todas as coisas, por tudo que se passava dentro de mim. E isso só não aconteceu porque, graças a Deus, Jesus me alcançou. E um outro sentimento muito forte também era matar meu pai. Eu já falei isso aqui outras vezes, meu pai era um homem muito violento, nos agredia muito minha mãe, a nossa vida era um inferno, principalmente quando meu pai estava em casa. E graças a Deus, né, no dia que Jesus me alcançou, os meus planos foram frustrados. Né? Graças a Deus. Porque eu nutria também esse desejo no meu coração desde muito novo. Eu queria me tornar homem, né? Ficar forte. Meu pai era um homem muito forte. E eu me lembro como se fosse hoje, no dia que Deus me alcançou, enfim. E o que acontece? Eu já vim falando para vocês sobre essa disciplina, sobre a importância da oração, porque a oração fala do altar. É onde tudo se encerra, onde também tudo se inicia. É ali que o teu coração arde, porque o altar é o lugar do fogo. E a gente sabe que o nosso coração começa a esfriar, ou alguma coisa se esfria, quando ela se afasta do fogo. Se o teu coração está frio hoje, é provável que o teu problema é que você não está longe do altar. A oração não faz parte mais da tua vida. Porque orar é ter comunhão com Deus. Não é só isso. Mas a oração é quando você fala, quando você ouve, quando você é ministrado por Deus. É na oração que o Senhor te recompensa, é na oração que Ele te enche também. Eu poderia contar para vocês aqui várias experiências que eu tive em momentos de oração. E quando você associa a oração, o jejum, que era uma prática também muito comum na minha vida, desde o início, porque eu me converti numa igreja pentecostal, e praticamente eu fui ensinado, eu fui edificado numa consagração. Para quem sabe o que é isso, né? Pelo menos os mais antigos, consagração das igrejas pentecostais, orando pelos enfermos, expulsando demônio, isso era direto, né? Em jejum. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não sei se Zanin e Valci, que são minhas testemunhas fiéis e idôneas, estão aqui hoje, mas eles sabem disso. E a minha vida era muito envolvida com oração, com palavra, com jejum. E eu já tenho falado sobre esses assuntos com vocês, que a última vez que eu compartilhei aqui, eu falei sobre a importância da comunhão também. Não é assim? Da comunhão, do estar junto. A gente vive num tempo hoje onde muita gente não quer mais estar junto, não quer congregar. Você encontra muita gente hoje que se declara até cristão, mas em casa. E não é em casa, é sozinho. Porque se frustrou de alguma forma, teve alguma experiência ruim com alguém. Sempre está ligado a isso. Se você for ouvir alguém que não quer mais congregar, ele não quer congregar porque ele achava que era bom. Ele não quer congregar porque ele chegou à conclusão que não vale a pena. E a gente sabe que quando você deixa de congregar, de alguma forma também, a vida, esse fogo, esse ardor, ele se esvai por vários motivos. Eu não sei se você estava aqui na última vez que eu falei, e se você não estiver, pode
encomendar ali com o Wellington a palavra que eu compartilhei, nem não sei qual o tema, Wellington, da mensagem, mas foi a última que eu compartilhei, usando até aquele salmo, quando fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, lembra? Diz que ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Falei sobre isso, e se você quiser ouvir esse assunto melhor, está lá a mensagem lá. Então, a comunhão também é importante, estar junto. Quando nós estamos juntos, Deus está entre nós. Alguém falou isso aqui hoje, não sei se foi Júnior. Quando você nasce de novo, Deus habita em você, é verdade. Mas há um outro tipo de manifestação, que não é essa de dentro, mas é aquela entre. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3, no nome de Jesus, Ele está entre. Nós precisamos também dessa experiência, porque é no corpo que Deus nos edifica. Deus usa um para edificar o outro. É ali que você recebe palavra. Alguns irmãos aqui vieram à frente hoje aqui, debaixo de uma palavra aqui do Júnior, para receber oração. E não é só nesse momento. Às vezes você está no grupo pequeno, ou às vezes está na tua casa, na casa de alguém, e Deus usa essa pessoa como instrumento para falar contigo. E não só para falar com você, mas para te restaurar, para te renovar. Eu poderia contar também várias experiências na minha vida inteira, e principalmente nesse início da minha vida, onde a tribulação era muito grande. E se eu não tivesse gente perto de mim, gente de Deus, provavelmente eu não teria suportado todas as lutas, toda a guerra que o inferno se levantou contra a minha vida. E eu tenho uma gratidão muito grande por essas pessoas, porque elas foram verdadeiros instrumentos para me ajudar, para me sustentar. Eu digo que, eu me refiro lá atrás, porque depois que você amadurece no caminho, você aprende a lidar com muita adversidade, com muita coisa. Você se torna um homem, de alguma forma, experiente. Mas quando se é novo, novo é o novo, é como uma criança. Eu estava vendo ali a filhinha de Denis e Cíntia ali, ela é totalmente dependente, ela tem que ser protegida, tem que ser guardada. Quando você é adulto, de alguma forma você já se protege, não é assim? Mas quando é um bebê, se você não tiver quem te proteja, fatalmente você não vai conseguir viver, subsistir. Assim também é com o novo. Eu sou muito grato a essa comunhão da igreja. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas eu queria falar contigo hoje sobre uma outra coisa. Uma coisa que para mim está dentro dessas práticas e que eu percebo que a igreja, de alguma forma, ela tem perdido isso de uma forma geral. Eu falo isso porque quando a gente pede para alguém sinalizar aqui, quem veio aqui a primeira vez nessa reunião, e aí geralmente são poucas pessoas que levantam o braço, que se identificam. E quando, de alguma forma, também a gente quer apresentar as pessoas novas que se batizaram, que nasceram de novo naquele mês, às vezes são poucas pessoas, e isso, de alguma forma, reflete a nossa vida, reflete o estado da igreja. Eu estava falando com o Júnior ali, quando ele estava cantando aquela canção que o nosso coração queima, eu falei assim, Júnior, será que o nosso coração de fato está queimando? Será que o teu coração está queimando? Eu tenho pedido a Deus para que meu coração queime. Queime. E por que eu falo isso? Porque dessas disciplinas todas que eu me referi a você aqui, dessas 5, eu acho que a pregação, a proclamação do Evangelho foi uma das primeiras coisas na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Depois que eu saí daquela reunião, uma reunião muito pequena, já falei isso para vocês, uma quarta-feira chuvosa, não era um dia especial, não era um lugar lindo, era num prédio, tinha poucas pessoas, mas naquele dia Deus havia marcado um encontro comigo, eu não sabia. E ali Deus me alcançou. Eu nem me lembro muito do que o pastor lá, o meu pastor falou naquele dia. Eu só me lembro que quando ele fez o apelo, eu estava na frente entregando a minha vida a Jesus, contrariando todos os meus conceitos e preconceitos, porque eu tinha bronca de crente. Eu conhecia famílias de crente lá na época, quando eu era garoto. Eu tinha colegas que eram crentes, que davam péssimo testemunho, e eu queria ser tudo, menos crente. Até porque eu fui criado na macumba, eu já falei para vocês, desde criança. Mas quando eu saí desse lugar, com a vida mudada, transformada, e é um milagre, só quem prova pode dizer o que é.
Você ouve uma pregação, uma palavra, e alguém desafia a tua fé, e você decide entregar a tua vida a Jesus, fazer uma aliança com Ele, consciente, voluntária, entregar a vida a Jesus. E foi o que eu fiz. Saí dali mudado, transformado. Cheguei na minha casa, me lembro como se fosse hoje, minha mãe estava na cozinha, meu pai estava na cozinha, e eu não falava com meu pai. Na verdade, ali ninguém se falava com ninguém ali. A única pessoa com quem a gente se falava era com a minha mãe. Eu só respondia o meu pai que ele me perguntava, porque se eu não respondesse também, ele me atropelava. Mas não falava com meus irmãos. Eu me lembro como se fosse hoje, estava fardado, cheguei fardado, olhei para minha mãe dentro da cozinha e falei: mãe, era a expressão que eu sabia, a partir de hoje eu sou crente. Meu pai estava assim, uns 3 metros, ele veio na minha direção, ele me deu um tapa no rosto, que eu caí no chão. Ele tinha uma mão grande, um pernambucano. E quando eu me levantei, ele apontou o dedo na minha cara e falou assim: eu quero que você seja um bandido, um marginal, menos um crente. E daí por diante, a minha vida fora de mim, né, ela continuou um inferno. Dentro de mim havia mudado. Mas fora de mim, a coisa piorou muito. E a partir desse dia, o que eu fazia? Eu pregava o evangelho para as pessoas. Pensa bem, num cara que está aos 19 anos de idade, embora era novo, mas se sentindo já velho, uma vida muito complicada, e que encontrou a razão da existência da vida, encontrou uma alegria que ele não achava em lugar nenhum, nasceu de novo. Eu queria contar isso para as pessoas. E à medida que eu contava, meu sofrimento ele aumentava. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu fui a primeira pessoa a ser alcançada daquela parentela inteira. Não, a família do meu pai eram 11 irmãos, dos meus avós, né? Meu pai era um dos 11. A da minha mãe era 3. Era uma família muito numerosa, mas não tinha nenhum cristão. A parte da família da minha mãe era macumbeira. A minha tia era uma mulher muito envolvida, praticamente uma babá de terreiro. Do meu pai eram católicos lá do sertão nordestino, tinha imagem de Padre Cícero dessa altura, que eu lembro quando era criança, eu olhava Padre Cícero nos olhos. Era um negócio doido, e não tinha nenhum cristão. Quando Deus me alcançou, o diabo se levantou com fúria. Por que ele se levantou com fúria? Porque ele sabia que aquilo que todo o governo dele, por anos e anos e anos naquelas famílias, estava ameaçado. Porque a luz havia chegado àquela casa. E isso é fato. Por que é fato? Porque eu comecei a pregar o evangelho. E por que eu falo isso Por que eu falo que isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida? Olha, eu comecei a orar assim que eu nasci. Mas eu acho que antes de orar, eu preguei. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa, nessa quarta-feira, foi pregar o evangelho. Eu passei os 2 primeiros anos da minha vida confinado num quarto, não via televisão, não assistia televisão, não ia para cinema, não ia para festa. Eu desmanchei os meus relacionamentos. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu me converti, as minhas ex-namoradas vieram me procurar. E de propósito, quando eu estava em jejum, eu nem escovava o dente, já falei isso aqui, né? Eu atendia elas em jejum, até para afastar aquela pombagira da minha vida, porque eu queria era Deus. Eu passei minha vida assim. Mas eu proclamava o evangelho direto. Eu comecei a anunciar para as pessoas aquilo que havia me alcançado. E eu me lembro como se fosse hoje, a igreja onde eu me converti, as famílias que haviam lá, eles me acolheram como filho. E quando eles iam tomando conhecimento da luta que eu passava na minha casa, aí que eles me abraçaram realmente. Chegaram a me convidar, me lembro como se fosse hoje.
A mãe da Zaninha falou assim: Cláudio, vem morar conosco. A casa era muito humilde, mas tem lugar para você. Porque ela me considerava filho. Mas você sabe qual foi a minha resposta para ela? Eu não fui morar com eles. Eu falei: eu não posso. Por que eu não podia? Porque eu tinha uma consciência de que Deus havia me alcançado naquela família para que eu pudesse ser luz para eles, sal. Eu entendia, achava que a única forma de Deus alcançá-los é se eu estivesse ali mesmo sofrendo. Entende? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu passava horas com eles lá, ouvindo a palavra. Eu me sentava assim aos pés ali dos irmãos ali, dos meus mentores, e ficava bebendo, ficava maravilhado quando eles me contavam as histórias da Bíblia e me ensinavam as Escrituras. E quando eu me dava conta, assim, de repente, já era de madrugada, ou já era muito tarde, e eu tinha que voltar para casa. Numa época que não havia condução, eu falei isso para vocês, eu fiz esse caminho de Campo Grande para Cosmos, algumas vezes a pé, algumas vezes de madrugada. Mas havia algo dentro de mim, uma fome insaciável, que era mais forte do que qualquer sacrifício. Era mais forte, era maior do que qualquer coisa que eu pudesse padecer. Mas, de repente, quando eu estava assim no meio dessas pessoas, me dava uma agonia por dentro, uma agonia. E que agonia era essa? Porque eu vivia cada dia como se Jesus voltasse naquele dia. Eu acho que essa consciência, a maioria das pessoas também não tem mais. Eu nasci num tempo onde se falar da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, era frequente na boca dos pastores. Então, assim, eu vivia hoje como se Jesus voltasse daqui a pouquinho. E às vezes eu estava no meio dos irmãos assim, feliz da vida, querendo fazer minha tenda ali, como Pedro quis fazer lá no Monte da Transfiguração, mas me batia um desespero em saber, em imaginar que Jesus pudesse voltar ali, naquela noite, e a minha parentela inteira se perder. E eu corria para casa, vocês entendem? Eu corria para casa e anunciava o evangelho para eles. Orava intensamente, jejuava intensamente para que Deus pudesse alcançar um a um. E o resultado disso, meus irmãos, não demorou muito tempo. Porque logo nos primeiros meses, aquelas pessoas que até me perseguiam, porque no início não era só meu pai. Eu sofri perseguição de todos os lados. Mas depois de algum tempo, os meus adversários se tornaram os meus parceiros. Meu irmão mais novo, que foi um dos primeiros a ser alcançado pelo Evangelho, depois de mim, né? Eu me lembro que quando ele se converteu, nasceu de novo, ele dividia a surra, porque no começo quem apanhava era só eu, depois ele dividia e ficava meio a meio. Ele apanhava, eu apanhava. E meu pai já era homem. E depois minhas tias, minha mãe, minhas avós. Eu tenho relatos assim para contar para vocês espetaculares. De gente na minha parentela que se converteu na prorrogação. Você sabe disso, não? Alguém que já estava em coma. E a gente começar a orar e Deus trazer essa pessoa à consciência, a gente pregar o evangelho e a pessoa partir. Eu tenho testemunhos assim. Se você quiser um dia ouvir, a gente marca um café, eu te conto as histórias espetaculares. Mas havia dentro de mim um anseio por isso, de pregar o evangelho. Eu pregava o evangelho no meio da minha parentela, pregava o evangelho no meio dos meus amigos do mundo, eu pregava o evangelho na rua, eu fui um pregador de trem, de praça, aquele cara que se levanta no meio da multidão assim, e começa a falar acerca do amor. Falava isso debaixo de uma consciência de que a única coisa que poderia mudar de verdade a vida das pessoas é aquilo que eu havia conhecido, porque mudou a minha. E se mudou a minha, pode mudar a vida de qualquer um. Vocês compreendem isso?
E foi um tempo muito frutífero. Eu sei que depois de algum tempo você acaba perdendo isso, porque o teu relacionamento começa a se voltar mais para dentro da igreja, dos irmãos. Antes eu não tinha carro, então eu pregava no ônibus, eu pregava na rua quando estava andando, abordava as pessoas, abordava mendigo, gastava o meu salário todo que eu recebia do mês assistindo pessoas, era assim. Mas uma alegria, meus irmãos, assim dentro de mim, uma alegria inexplicável. Não tinha nada do que eu tenho hoje, mas tinha tudo porque eu tinha Jesus plenamente em mim, vivendo em mim e se expressando através da minha vida. Por que eu quero falar sobre proclamação? Porque eu creio que quando você proclama, quando você se coloca nas mãos de Deus como instrumento, não tem como o teu coração não estar avivado. Vocês lembram quando Jesus enviou lá os 70 discípulos para pregar o evangelho, lembra? De porta em porta, para curar os enfermos, expelir os demônios. Vocês recordam de como eles voltaram dessa missão? Diz que eles voltaram cheios de alegria. O coração deles ardia, queimava. O relatório deles era só alegria. Por que isso? Porque não há nada, meus irmãos, que se compare. Quando você se coloca nas mãos de Deus, de alguma forma Deus te usa como instrumento dele para alcançar a vida de alguém. Porque a coisa é assim, olha, você está me ouvindo aí. Se você está sendo tocado por Deus, tu pode ter certeza que antes dele te tocar, ele passa por mim. Você não recebe o que eu recebo. Eu não consigo te dar aquilo que ele coloca em mim. Então, se você se alegra, muito mais alegria eu tenho. Vocês compreendem isso? No reino de Deus, a matemática é diferente. No reino de Deus, quando você dá, você recebe uma medida maior. Quando você compartilha aquilo que você tem, você recebe em muito maior proporção. Isso é um princípio. A falta de alguma coisa em nós pode estar relacionado ao fato de você não dar, de você não repartir, de você não ser um canal de Deus. Talvez você não entenda por que você está sempre triste, angustiado. Pode ser que o teu problema seja esse. E eu queria que você abrisse comigo a tua palavra, a palavra de Deus, em 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 5, do verso 16 ao 20, Paulo diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quando eu comecei a pregar o evangelho, eu não conhecia esse texto, eu conhecia muito pouco da palavra. E deixa eu falar uma coisa com vocês.
Tem gente que confunde pregar com ensinar. A gente já falou isso aqui várias vezes. Tem gente que acha que para pregar evangelho precisa conhecer a palavra. Tem gente que quando está pregando o evangelho, ele quer ensinar a palavra. Pregar e ensinar são coisas diferentes. Para você ensinar, você precisa conhecer a palavra. Mas pregar não. Pregar é querigma. Pregar é testemunhar. Pregar é falar daquilo que você provou com as tuas palavras. Pregar é dizer como aquele cego que foi perguntado quem era Jesus. Ele falou, não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego, agora... Ele nem sabia quem era Jesus. Não sabia no sentido do seu conhecimento mental. Mas ele havia provado. Pregar Jesus, testemunhar acerca de Jesus, é falar dele, é falar da tua experiência. Foi aquilo que eu fiz. Quando eu saí naquela quarta-feira, eu já saí falando dele. Não conhecia nada, eu não lia a Bíblia. Como eu falei com você, eu fui criado na macumba, não lia a Bíblia. Mas uma coisa eu conheci naquele dia, foi Jesus. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. E agora eu falava de alguém que eu havia conhecido. Não conhecido segundo a carne, como muitos conheceu, mas conhecido através da pregação da palavra, do novo nascimento. Porque a palavra, inclusive, conhecer na Bíblia, meus irmãos, não está ligado à mente, mas está ligado ao coração. Conhecimento na Bíblia fala de você provar, de experiência. Algumas vezes essa palavra é usada até para se referir à relação sexual. Lembra lá, no hebraico, em Gênesis, diz que Adão conheceu Eva. E aí teve Caim. Aquilo ali não foi filho por telepatia, não. Aquilo ali foi relação sexual. Conhecer fala de intimidade. De você saber quem ele é, não com a tua mente, mas com o teu coração, de algo que você provou. Você pode falar acerca de alguma coisa que você provou, sem alguém te dizer nada. Você sabe se é doce, se é amargo, se é salgado, se é ácido, porque você provou. Proclamar Jesus é falar daquilo que ele fez em você. É contar a tua história. É dizer que quando a tua história se encontrou com ele, a tua história mudou. E aí você diz o que mudou, o que aconteceu. É muito simples. As pessoas se perdem quando elas querem ensinar, e quer falar de Adão, de Moisés, de Davi. O único nome que importa que as pessoas sejam salvas é o nome de Jesus. E basta você dizer, olha, minha vida era assim, era assado, era dessa maneira, até o dia que ele entrou na minha vida. E aí ele mudou tudo. Hoje eu vivo assim. Hoje eu sou assim. Isso é pregar evangelho. Porque o novo nascimento é resultado de conhecer essa pessoa, esse nome. Depois você vai aprender sobre ele. Mas você experimenta para depois aprender. E para você falar dele, basta ter experimentado. Você não precisa ter aprendido. E foi o que eu fiz. Outro dia eu estava com 2 pastores dentro de um carro, e eles começaram a evangelizar o motorista. Eu fiquei parado assim, só prestando atenção. Aí eu cheguei depois falei com ele, falei assim, engraçado, quando a gente não sabe nada, a nossa pregação ela é mais pura, ela é mais simples. Quando a gente conhece a Bíblia, a gente quer explicar para as pessoas. Vê um novo convertido pregando, que coisa linda. Mas você olha para um cara antigo, de repente já perdeu a essência, ele quer explicar a Bíblia. Ele quer provar que Deus existe. Você não prova pela palavra que Deus existe. Você não prova. Até quem tem que provar é a pessoa. O evangelho é loucura. Não foi assim que Paulo disse? Mas aqui ele fala de uma coisa que eu sei que a maioria de nós ela ignora. Que Deus nos confiou esse serviço.
Ora, tudo provém de Deus, verso 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, a primeira coisa que tem que acontecer conosco é você ter sido reconciliado. Se você foi reconciliado, aí acontece o que tem depois aqui, olha, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Ninguém mais pode fazer esse trabalho. Deus confiou a você a capacidade, o poder, a habilidade de reconectar as pessoas com Deus. A igreja é a única instituição na terra que tem a autoridade de reconciliar as pessoas com Deus. Você já pensou nisso? É por isso que a palavra fala que como se converterão se não há quem pregue? Deus te responsabilizou por isso. Deus te responsabilizou para salvar a tua casa, a tua família, os teus amigos, os teus vizinhos, os teus parentes. E eu fico pensando assim, por que a maioria não assume essa responsabilidade? Porque a reconciliação, ela vem pela pregação do Evangelho, pela proclamação da palavra, a Bíblia diz isso. Agora a pergunta é, há quanto tempo você não proclama Jesus para alguém? Porque com certeza você tem contato com pessoas. Eu fico imaginando, por que a gente não proclama? Será que a gente não crê nisso aqui? Será que a gente crê que a igreja, o evangelho, é uma religião? Ou será que a gente já não vê mais nada? Porque eu fico pensando, meus irmãos, o que nos impede, às vezes, de proclamar? Eu acho que uma das coisas que nos impede de proclamar é quando a salvação se torna algo comum. Parece que a gente está tanto tempo salvo, que parece que isso faz parte da nossa vida, a gente parece que não lembra mais o que não ser salvo. Parece que aquele teu contato lá com a tua vida miserável que você tinha, porque assim era a minha vida, parece que a gente perde isso. Porque lá atrás, quando estava muito forte em nós, essa coisa de você ter saído do império das trevas, aquilo que te causava dor e sofrimento, angústia. Isso se você nasceu de novo. Eu digo isso porque, às vezes, você está aqui me ouvindo agora, mas você nunca provou isso de verdade. E você é apenas um religioso, ele não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Mas aqueles que provaram isso, sabe o quanto é terrível não ser salvo. A ausência de paz, a ausência de alegria, o desespero, as angústias, o tormento, as artimanhas do diabo, as cadeias que nos prendem. Porque tem coisa que você entra achando que é um barato, daqui a pouquinho você está debaixo de uma cadeia. Mas o que acontece com alguns? Parece que se esquece. Não tem mais alegria. Davi fala sobre isso. Davi, no Salmo 51, ele ora a Deus para que Deus possa restituir a ele, restaurar nele a alegria da salvação. Uma das coisas que me levava a pregar o evangelho era a alegria que Deus havia colocado dentro de mim. Era uma alegria sobrenatural. É aquilo que eu falei, quando você está alegre, Júnior falou aqui da alegria da Copa do Mundo, eu já não consigo mais me alegrar muito com isso, mas quando você está alegre, isso transparece em você. Você quer contar para as pessoas.
Mas quando você perde isso, você deixa de falar também. E parece que a gente se acostuma com isso. Mas eu falava também por gratidão. Eu sabia de onde Deus havia me tirado. Porque, entenda uma coisa, um rapaz com 19 anos de idade, praticamente começando a viver, e olha que os meus problemas não eram financeiro, até porque meu pai tinha um bom emprego, nós tínhamos comércio. O nosso problema não era doença, eu não era um cara doente, era um cara saudável. Tinha namorada, aquela vida largada no mundo, não era esse o problema. Mas, embora no meio disso tudo, me faltava alegria. E quando essa alegria me encheu, eu contava para as pessoas, era muito simples. E as pessoas iam se convertendo, porque elas iam sendo tocadas por isso. Na época que eu passava esse perrengue todo na casa do meu pai, porque eu fiquei 2 anos morando com meus pais, porque depois eu casei, 2 anos e meio mais ou menos. Uma tia minha, essa minha tia, que era praticamente uma babá de terreiro, porque acho que foi ela que nos introduziu nesse caminho. Eu já falei isso para vocês. Um dia eu estava chegando de uma reunião dessa, domingo pela manhã, ela me encontrou na varanda da minha casa e meu pai estava lá dentro. E ela me abordou assim na varanda, onde minha mãe mora até hoje, eu fui criado ali. Ela olhou para mim, uma mulher endemoniada até o fio do cabelo. Ela olhou para mim, ela ficou parada olhando para mim assim, começou a chorar na minha frente. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu não entendo uma coisa. Você sofre tanto, porque todo mundo via. Inclusive, meus irmãos, nessa época, eu falava com os irmãos, eu falava assim, cara, ninguém vai se converter na minha família. Por quê? Porque eu sofro demais. Quem é que vai querer um Deus que permite que você sofra desse jeito? Eu não entendia aquilo que estava se passando. Eu falei, ninguém vai querer. Mas essa minha tia, através dessa experiência, mudou esse meu conceito, esse preconceito, esse sofisma. Porque ela olhou para mim e falou assim, eu não entendo uma coisa, você sofre tanto, mas você tem uma paz, uma alegria que eu não entendo. E ela se rendeu ali, meus irmãos. Eu não imaginava como Deus pudesse usar o meu sofrimento para comunicar Jesus às pessoas. E como é tremendo, como é lindo você ver alguém nascendo de novo e Deus mudando a vida da pessoa. Gente vivendo um verdadeiro inferno. Isso, a minha alegria, ela se multiplicou porque eu sempre fui um rapaz complexado. Uma das coisas que me levava a pensar nessa questão do suicídio é que eu me considerava um nada. Mas no dia que Jesus me alcançou, no dia que eu entendi que eu fui o primeiro, inclusive, o primeiro, e que Ele estava me usando para alcançar a vida das pessoas, isso me encheu. Porque acho que pela primeira vez na vida eu me achei útil, importante. Que coisa tremenda. Mas parece que a gente se esquece disso. Você já imaginou quantas pessoas estão à tua volta perdidas e você não tem feito nada por isso? Por que você não tem feito? Eu tinha muito para dizer sobre isso, mas eu não quero falar muito. Mas eu quero falar de um ponto que eu acho que é um entrave para a maioria de nós. Abre tua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, do verso 14 ao verso 17. E se você quiser anotar um outro texto, para você ler,
É o de 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao 12. Mas vamos aqui primeiro, Romanos, capítulo 1, verso 14 e 17. Paulo. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo dizia que ele não se envergonhava do evangelho. E ele também disse uma vez que o evangelho, lembra que ele falou que o evangelho era loucura para os gregos, escândalo para os judeus? Lembra que ele falou sobre isso? Eu sei que às vezes a gente lê algumas coisas e não tem ideia. Mas se você pesquisa um pouco, você sabe que naquela época o mundo ele estava dominado pela cultura greco-romana. Os filósofos, os pensadores, os caras inteligentes vinham da Grécia. Eram os gregos. E Paulo diz que a palavra que ele anunciava era loucura para os gregos. Por que loucura? Porque o evangelho, meus irmãos, é uma coisa tão absurda, tão surreal, que não se encaixa na mente de um cara intelectual. O evangelho é a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Paulo, vocês sabem que Paulo era um homem altamente instruído. Falava vários idiomas. Os historiadores contam que Paulo fez faculdade em Tarsus. Era discípulo de Gamaliel, cidadão romano, e isso porque herdou, não foi comprado, de uma família importante. E aí Deus confia a esse homem um evangelho, uma palavra, uma mensagem completamente diferente de todos os padrões que ele tinha. E uma coisa que os sábios entendidos, que muitas vezes Paulo esteve com eles, como Gamaliel, considerava loucura. Para o judeu também, porque Paulo era judeu, era escândalo. Por que era escândalo? Porque o Messias que o Antigo Testamento falava, os judeus, eles entendiam que seria um homem, um rei, um homem de sangue azul, um homem, um estrategista, um político, um cara inteligente. Aí aparece o filho de um carpinteiro que morre numa cruz, abandonado, deixado, desprezado, humilhado, e vem alguém dizer que esse cara é a solução para a vida, para o mundo. Isso é escândalo. Isso não se encaixa. Não se encaixava nem na cabeça do grego, nem do judeu. Mas Paulo pregava porque para ele era o poder de Deus para a salvação daquele que cria. Eu fico imaginando, eu falei assim, meu Deus, será que não pregamos o evangelho hoje porque temos vergonha? Temos vergonha da mensagem? Temos medo de ser desprezado? Porque quando você abre a tua boca para falar no meio da tua parentela, dos teus amigos, na faculdade, por exemplo, você vai ser taxado como tolo, como maluco. E eu me lembro disso. As conversas que meu pai tinha comigo, ele me elogiava até a hora que eu dizia para ele que eu não podia deixar Jesus. Ele começava me elogiando, falando de mim, então um cara inteligente, só não me chamava de bonito, porque aí ia ter que mentir, né? Mas eu era um cara inteligente, estudava muito. Isso eu posso falar, porque é a inteligência do mundo, né?
Aí ele, meu filho, não sei o quê. Ele falou assim, não, eu vou te pagar a tua faculdade, quero que tu faça direito, porque ele fazia direito. Mas deixa esse negócio, meu filho. Esse negócio de crente não é para você, não. Isso é coisa de maluco. Aí eu olhava para ele, meus irmãos, meu coração ardendo, queimando de paixão por Jesus. Eu falava assim, pai, eu não consigo. Eu não posso deixar ele. Aí sabe o que ele fazia? Ele me batia. Ele me agredia. E eu pregava. E vocês sabem que meu pai se converteu, né? Esse foi na prorrogação também, né, Júnior? Foi na prorrogação. Mas Deus é fiel. Eu fico imaginando, por que nós não pregamos o evangelho? Você tem vergonha? Será que a gente crê de verdade, meus irmãos, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação? Será que você consegue crer que o evangelho é o poder de Deus para salvar o teu irmão, a tua irmã, a tua mãe, teu pai? Aquele irmão problemático, aquele vizinho, aquele colega de escola, de trabalho. Será que você consegue acreditar nisso? E se você crê, por que você não tem pregado? Por que você não tem falado dele? Eu penso que a gente precisa fazer essa reflexão para que a gente possa mudar esse quadro. E não é um quadro para que quando a gente perguntar aqui, quantos estão vindo aqui pela primeira vez? Porque, claro, se o cara nasce de novo e se vincula a você, ele vai estar aqui, não é isso? Mas não é uma questão estatística e não é nem o interesse de fazer com que a gente cresça e se multiplique. Mas a pessoa mais beneficiada, ou pelo menos uma das pessoas mais beneficiadas de quando você prega o evangelho e alguém se converte, é você mesmo. Você é cheio de uma vida, de uma alegria. Você já provou isso? De falar de Jesus para alguém, alguém se render, e você vê a vida da pessoa mudando. Eu estou falando, olha, eu falo aqui da frente, olho, vejo alguns rostos, que eu estava lá. Tem gente aqui que se não tivesse sido alcançado, não estaria vivo hoje, mas tem gente aqui, se não tivesse ouvido a palavra, o seu casamento não existiria mais. Tem gente aqui que o seu casamento já havia se desfeito. Mas quando conheceu Jesus verdadeiramente, o reino de Deus, o Senhor reconstruiu tudo, restaurou tudo. Alguns não estariam aqui se você não tivesse sido alcançado. Isso é pouco, irmãos, ou é muito? Por que você não fala disso para alguém? É uma coisa para a gente pensar, não? E orar. Eu acho que eu posso terminar aqui, não posso, Júnior? Não. Eu poderia falar, talvez em outro momento, mas eu queria orar com vocês. E eu quero de verdade que o teu coração entre em crise. Crise. Com isso, enquanto há tempo. Vocês lembram da parábola dos talentos? Que é uma parábola também para os últimos dias. Diz que o Senhor repartiu talentos, lembra? Um deu 5, outro deu 3, outro deu 1. Vocês lembram disso, não? E depois o Senhor voltou para pedir conta do que eles fizeram com os talentos que receberam. Diz que o 5 multiplicou, né? Foi para 10. O outro também multiplicou. Diz que o terceiro, que só recebeu 1, ele escondeu. Lembra que ele escondeu? E quando o Senhor pediu, voltou para pedir conta, falou assim, servo mau e negligente. Você podia pegar esse talento e botar na mão dos banqueiros para que pudesse render, lembra essa história? E mandou jogar ele nas trevas exteriores. Eu acho que assim está a condição de alguns aqui nessa reunião, nessa manhã.
Gente que recebeu, porque, meus irmãos, olha, não há ninguém que tenha nascido no Evangelho que não tenha recebido pelo menos um talento. Todos recebem. Mas a palavra que é para nós, e a palavra que o Senhor ele deixa nessa parábola é: negociai até que eu volte. E ele escondeu o talento. Escondeu. Em princípio, ele falou que ele temia o Senhor, lembra disso? Mas aquele senhor não caiu naquela conversa fiada. Ele falou: se você me temesse de verdade, eu tinha botado na mão dos banqueiros. Mas a resposta daquele senhor é: servo mau e negligente. Eu estava pensando sobre isso. Se aquele homem soubesse que tudo aquilo que ele estava trabalhando, aquilo que ele fosse multiplicar, ia ficar com ele mesmo, porque nessa parábola diz que cada um que multiplicou ficou com tudo. Não é assim que está lá? Vocês lembram da parábola ou não? O Senhor deu e depois ele não pediu para ele não. Ficou com as pessoas ali. Eu fico imaginando, se aquela pessoa soubesse, talvez ela trabalhasse, porque tem gente que só se move quando o interesse é pessoal. Tem gente que é incapaz de pensar no próximo. Eu digo isso, sabe por quê? Porque de repente você está legal hoje, a tua vida está boa. Lá atrás estava terrível, está boa. Você não consegue pensar no outro, naquele que está mal como você estava. Um dia eu vi um homem dizer, um irmão, dizer que ele não estava pregando evangelho, ele queria inclusive impedir que a esposa dele pregasse evangelho, para que não se convertesse mais gente, para não ter mais trabalho. Eu falei: meu Deus do céu. Mas isso acontece, meus irmãos. Isso acontece, sabe por quê? Porque a semelhança desse homem lá na parábola dos talentos, tem gente que só pensa em si, só pensa no seu bem-estar, só pensa na sua dor, e aí não quer se aproximar de alguém porque dá trabalho, porque custa, mas é incapaz de pensar no outro. Cada um de nós vai dar conta a Deus por isso. E desejo do meu coração é que nesse dia Deus restaure no teu coração essa prática. Que você saia daqui orando, colocando algumas vidas diante de Deus. Que você saia daqui pregando, proclamando, falando acerca de Jesus. Que você assuma esse trabalho, porque Deus te confiou. E Deus não só te confiou esse trabalho, Deus confiou em você. Deus confiou em você, meus irmãos. Deus confiou em vocês, confiou em nós. E não existe sobre a terra trabalho mais importante do que esse. Porque tudo que se faz sobre a terra vai ter fim. É transitório, é passageiro. A única coisa de valor eterno é a salvação. É conhecer a Deus, porque a vida eterna é conhecer ao Pai, conhecer o Filho. Isso é a única coisa de valor eterno. E eu sei que um dia cada um de nós vai dar conta a Deus daquilo que Ele plantou em nós, porque Deus botou em você essa vida, esse poder, essa capacidade de você reconciliar as pessoas com Ele. Vocês querem orar debaixo dessa palavra? Se você está confrontado, e você quer orar debaixo da palavra, você fica de pé. Se você quer que Deus te use como instrumento, aí mesmo no teu lugar. Quem sabe o teu problema tem sido isso. Você já foi um proclamador do Senhor. Quando você olha para trás, a tua vida era cheia de frutos. Mas agora você não vê mais nada disso. Mas, juntamente com essa prática, foi também a alegria, a vida.
o fogo, o ardor no coração. Teu coração não arde mais, porque você não tem se colocado mais como instrumento dele para alcançar a vida de alguém. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, das nossas vidas, e te restaure nessa manhã. E se você quer isso, comece a abrir teu coração agora para Deus. Fala com Ele. Isso é pessoal. Isso é pessoal.